A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos que estão agora junto conosco aqui ligados, a mais um culto que nós estamos prestando ao Senhor. Também que Deus abençoe a tua vida que está aí junto conosco, está nos seguindo aí no YouTube, no canal da IAUS. Que o Senhor te abençoe poderosamente, alcance aí a sua casa, e possa unir você e toda a sua família, dentro deste amor tão poderoso que ninguém pode resistir, que é o amor de Jesus Cristo. E nós temos esse grande privilégio de estarmos unidos agora, quando acabamos de adorar ao Senhor como corpo. Eu sei que cada um aí no seu lar, mas a unção de Deus não tem limites para ela. E eu sei que ela atravessa, todas essas paredes aí só para te encontrar. E esse amor de Deus, ele nos envolve, ele nos constrange. E que maravilha, que coisa boa quando a gente tem esse contentamento, essa alegria que vem do Espírito Santo. E antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu gostaria que pudéssemos orar. É sempre bom falar com Deus. É sempre gostoso, não é? Nós podermos trazer este momento de intimidade quando nós estamos nos preparando para ouvir, mas também queremos falar ao nosso Deus. Quão grande é a nossa expectativa e a nossa alegria de poder abrir a sua palavra e ouvir o que Ele tem para nós. Então vamos orar? Senhor, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. É maravilhoso, Senhor, termos esta liberdade de te adorar, de declarar palavras que ficam bem ao Senhor, que só, Senhor, pertencem a Ti, palavras de adoração, palavras de louvor. Ah, Senhor, como é gostoso dizer, ó Deus, quem o Senhor é. Porque todas as vezes que abrimos os nossos lábios para declarar quem é o Senhor, nós somos tomados, ó Deus, de um êxtase, de uma alegria, de uma paz tão grande, porque somente, Senhor, nos lembrar de quem o Senhor é, nos traz uma perfeita paz e uma sensação e um sentimento de filhos amados tão grande que, Senhor, abraça a nossa alma. E neste momento, Senhor, queremos ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra. Senhor, que haja gratidão em nossos corações, que haja expectativa em nossos corações, anseio por ouvir a tua palavra. Porque a tua palavra traz vida para nós, traz direção, traz consolo. Ela nos coloca no caminho certo, ela nos ensina, ela nos disciplina. Como é bom pertencermos a um Deus cheio de amor, que nos ama e nos corrige, nos abençoa, nos anima, nos consola em todo o tempo através da sua palavra. Senhor, que as riquezas que estão contidas dentro da sua palavra possam se revelar a nós neste momento. Que não haja ninguém desapercebido. Que não haja nenhuma resistência contra a sua palavra. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, neste momento, seja completamente aniquilado. Todos os sofismas anulados. Fortalezas derrubadas. Em nome de Jesus. Para que a semente, a boa semente da sua palavra caia em boa terra e frutifique a 100 por 1, em nome de Jesus. Enche todo o ambiente agora da sua glória. Enche, Senhor. Enche da sua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Tem sido de grande proveito para cada um de nós estudarmos
avaliarmos, nos apropriarmos, entendermos a palavra do Senhor quando nós estamos neste tempo de trazermos o Senhor para dentro também do controle de nossas finanças. Lembrando que o Senhor é o dono de todas as coisas. E Ele deu para cada um de nós uma porção para ser administrada. Cada um de nós tem os recursos que temos segundo a vontade e propósito de Deus. Tudo isso tem sido falado e tem sido sentido por nós durante essas semanas de ministração. E o que é mais glorioso nisto tudo é que nós temos nos curvado, nos submetido ao nosso entendimento, a saber que o nosso Deus é dono de todas as coisas. E nós estamos apenas sendo mordomos dos recursos que o Senhor tem confiado a nós. E dentre esse tempo que nós estamos nos apropriando à luz da palavra de Deus, de conhecimentos e revelações profundas e maravilhosas, temos crescido em fé. Temos crescido em responsabilidade. E isso é maravilhoso. Até aqui nós temos acompanhado toda a formação que Deus tem nos dado como Pai, que o Espírito Santo tem nos dado, né, o entendimento de crescimento, de transformação, de entendimento, e que Cristo tem sido como referência para nós. E nós temos sido imitadores de Cristo em todas as decisões e circunstâncias das nossas vidas. E a área financeira é uma das áreas que nós podemos atribuir maior responsabilidade e renúncia. E quando se trata de área financeira, meus queridos, é onde nós realmente vamos compreender se nós temos sido obedientes e fiéis ao Senhor e às pessoas. Se o nosso coração realmente está convertido a Deus ou não. É interessante que quando mexe com finanças, mexe com equilíbrio emocional, com equilíbrio, do caráter de cada um, onde é provado o caráter de cada um, onde nós somos provados constantemente, ou somos aprovados ou reprovados. Onde a nossa fé é constantemente colocada em prova, quando tratamos das áreas de finança. É onde nós somos também testados em nossa generosidade. E a ministração de hoje, nós vamos falar dentro de finanças, de planos, de planejamento. Então, planejamento versus improvisação. Como assim, pastor? Improvisação? É isso mesmo. Para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma finança equilibrada, né? Uma mordomia fiel, responsável, generosa, idônea, nós precisamos aprender com o nosso Deus a planejar. Porque o nosso Deus é um Deus de planejamento. Resta a nós aqui juntos avaliarmos que quando o nosso Deus criou todas as coisas em Cristo, Ele não fez tudo no improviso, de uma hora para outra, de qualquer jeito, né? E só mandou que tudo se fizesse. Não, o Senhor, Ele teve 6 dias, que nós não sabemos quanto tempo dentro do nosso tempo cronológico este tempo pode ter levado, não é? Mas o Senhor fez cada coisa no seu dia, no seu lugar e no seu tempo. Houve um planejamento perfeito do Senhor em tudo o que Ele fez. E tudo o que Ele fez se encaixou perfeitamente para que ao 7º dia o Senhor descansasse.
E isso ficou para nós como uma ordem de descanso também, para que nós pudéssemos santificar esse dia a Deus e lembrar que o nosso Deus é um Deus perfeito em tudo o que Ele faz. Quando nós olhamos para o plano de Deus, Jesus é um plano perfeito. O Senhor planejou todas as coisas, tanto que o plano de redenção, o plano de salvação e até mesmo nós dentro deste plano já foi estabelecido desde antes. Desde a fundação deste mundo, nós já fomos feitos filhos de Deus. O nosso Deus é um Deus de plano. E quando nós vemos que Jesus ele é o começo, ele é o fim, ele é o alfa e ele é o ômega, então tudo está compreendido dentro de um plano. Nada acontece por acaso, não há improvisos. O nosso Deus já sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Coisa maravilhosa. Então nós também precisamos de entender que precisamos de viver uma vida dentro de um plano. E planejar é ter um plano quanto à forma que nós vamos gastar o dinheiro, os recursos que estão nas nossas mãos. E o improviso é o contrário disso, né? É tudo que é feito, o que é dito sem nenhuma preparação, né? É sem ensaio prévio, é tudo, né? Já fiz, nossa, tá feito. Não, até porque nós vamos ler um texto que eu acho esse texto muito pertinente, eu acho um texto maravilhoso dentro do contexto que a gente vai ver depois, o contexto desse texto. Nós vamos ler o capítulo 14 de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 25 ao 33, mas vamos nos ater apenas em 3 versículos a princípio. Então vamos ler Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 33, que diz assim: Milhares de pessoas acompanhavam Jesus, então dirigindo-se à multidão, lhes declarou: Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? 29. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. 30. Proclamando: Este homem começou grande construção, mas... Um minutinho que eu me perdi aqui, irmãos. Este homem, 30, começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará a sua condição de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Nós vamos ficar a princípio com o versículo 28 até o versículo 30. Nós vamos tomar aqui o que Jesus está falando. Como eu falei, depois nós voltamos no contexto. Mas Jesus fala assim: qual é a pessoa que dentre vós deseja construir uma torre, mas antes de construir essa torre, né, não se assenta, calcula primeiro o custo, quanto vai gastar,
para construir esta torre e avalia se tem todos os recursos necessários para edificar essa torre. Então, olha o que o Senhor está falando. Quem quer construir uma torre, primeiro que uma torre, ela é algo construído sobre uma base, né? E onde a altura dela é mais importante do que a sua largura. Ela é mais visível, é mais notória, porque uma torre, ela é erguida para ser vista. Então, ela vai compreender algumas etapas. Então, é um processo onde precisa ser planejado, porque aí Jesus diz assim depois, olha que interessante, porque, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não tendo recurso suficiente para terminar essa torre, as pessoas que passam, que estão observando, comecem a zombar. Olha aí, não é? Começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ei, Jesus está trazendo isso para nós de uma forma a nos trazer responsabilidade. Tudo o que nós começamos, nós precisamos de ter um planejamento. Porque se você planeja construir uma torre, você não pode parar no alicerce. A torre, ela vai cumprir, ela vai trazer a sua edificação e vai subindo. E ela vai subindo, e ela vai subindo, até que todos possam observar que houve sucesso naquela construção. Assim é a nossa vida também financeira. Quando nós estamos planejando, isso quer dizer que nós estamos trazendo uma estratégia, um plano para que os nossos projetos, as nossas realizações cheguem a um topo visível. Não é verdade? E quando nós estamos falando de planejar, nós estamos falando de orçamento. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam fazer um orçamento. Calculem, avaliem, estimem o preço das coisas. Eu posso fazer isso? Eu tenho condições de comprar isso aqui? Bom, se eu quero construir uma torre, os meus recursos são necessários para que eu comece e termine essa torre? Então, nós vamos colocar aqui, de uma forma meio que lúdica, mas muito interessante para que a gente consiga entender melhor o quanto o planejamento é importante na nossa vida financeira, que nós vamos pegar, depois você poderá ter a oportunidade de fazer isso. Você vai pegar todos os seus ganhos, não é? Todos os recursos, todas as receitas, que chamam de receita, aquilo que você ganha, seja através do seu trabalho, seja através de aluguel de alguma casa ou de um outro recurso que você tem aí, não é? Um bico que você faz, você vai somar todos os seus ganhos, depois você vai somar todos os seus gastos que você tem mensal, não é? Todas as responsabilidades que você tem, os pagamentos que estão por vencer, não é? E você vai somar, então, ganhos e vai somar os gastos. Depois você vai pegar os ganhos e vai subtrair dentro dos seus gastos. O que vai sobrar? Qual vai ser o resultado? Melhor dizendo, esse resultado, vamos fazer um semáforo aí. Esse resultado, sobrou alguma coisa no final? Deus, ainda sobrou alguma coisa quando você tirou todos os gastos dentro do seu ganho? Então, você vai colocar como um sinal verde. Se você fez aqui, você tomou os seus seus ganhos e gastos, e correu um grande risco de não conseguir pagar todas as contas, tá ali em cima, certinho, coloque no amarelo. Atenção, espera aí. Se eu tô aqui com uma dificuldade de poder
ser compatível o meu ganho com os meus gastos, coloque no amarelo. Agora, se você no final dessa comparação, você gasta mais do que você ganha, coloque no vermelho. É hora de parar. É hora de parar. Eu estou falando isso aqui porque, de tudo que nós temos visto até aqui, quando nós falamos de planejamento, de orçamento, de orçar a nossa vida financeira, de planejar a nossa vida financeira, nós estamos colocando em prática tudo o que nós, à luz da palavra, temos entendido até aqui. É hora de colocar em prática. E o que nós temos aprendido até aqui? A primeira coisa que temos aprendido, primeiro, a ser mordomos e fiéis com os recursos que temos, a ponto de o nosso caráter ser transformado e aprovado na maneira como nós estamos tratando com as finanças, com os recursos. Temos aprendido também que precisamos de ser generosos, precisamos de doar, precisamos de entregar, precisamos de ser dizimistas e ofertantes, porque devolvemos para o Senhor, né, os 10%, quando na verdade os 90% estão debaixo da bênção do Senhor. Quando nós devolvemos a 10ª parte, todo o nosso ganho está debaixo da proteção e da segurança do governo de Deus. Aprendemos também que precisamos sair das dívidas. A dívida é um sinônimo de maldição e não de bênção. Deuteronômio 28 diz isso claramente para nós. Porque quando nós estamos debaixo da bênção, da obediência do Senhor, nós emprestaremos a muitos, mas nós não pediremos emprestado. E quando nós também precisamos de colocar em prática, não é? A economia. Economizar é uma decisão que traz bênção e tranquilidade àquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos. Amém? É uma folga. Respirar um pouco, não é? Além do que satisfazer também as nossas necessidades básicas. Então precisamos de respirar, não é? E não viver o tempo todo em angústia, porque a nossa finança está sempre no farol vermelho e constantemente não sai do farol amarelo. Nós precisamos de viver uma vida financeira de maneira aprovada, abençoada, para que tenhamos paz também. Amém? E sempre ter essa ideia de planejamento, né, de orçar, vai dar oportunidades especiais para nós e oportunidades únicas, né? Tanto no nosso relacionamento com Deus, como no nosso relacionamento familiar, de bênção, não é? Então, essa maneira da gente estar vivendo, não é, mais tranquila, mais abençoada, nos dará muito mais oportunidade de ter um crescimento saudável, emocional, intelectual, e vamos com certeza ter, né, mais tempo de intimidade, qualidade de tempo com Deus e também com a nossa família. E sem falar que vamos também ter um crescimento financeiro muito maior e melhor. Amém? Então, dentre essa oportunidade, né, de a gente poder abrir espaço para o planejamento, a primeira oportunidade que nós temos é de orar. Todas as vezes que nós planejamos, fazemos o nosso planejamento financeiro, fazemos um orçamento financeiro, temos o grande privilégio de apresentar ao Senhor os nossos planos e sobre a decisão de quanto aos gastos que nós vamos ter com os recursos que nós temos. Então é uma oportunidade ímpar
de estar apresentando ao Senhor e receber conselhos de bênção, prosperidade e ter a bênção do nosso Deus para aquilo que vamos fazer e a sua permissão. A vontade permissiva de Deus, ela é boa, mas a vontade soberana é muito melhor. O que eu chamo de vontade soberana é quando Deus tem um controle absoluto acerca daquilo que nós vamos fazer. Nós permitimos que Deus, então, cumpra e faça a sua vontade quando eu tiro a minha vontade de cena e deixo que a vontade de Deus prevaleça. Amém? Segunda oportunidade maravilhosa. Quando nós, como família, como casal, temos a oportunidade de planejar os nossos gastos financeiros, é uma excelente ferramenta de comunicação entre marido e mulher. É interessante, irmãos, que quando nós vamos fazer algumas pesquisas quanto a alguns problemas conjugais, 50% dos problemas, sérios conjugais é na área financeira. É a falta de concordância, é a falta de comunhão com as finanças, de acordo quanto aos gastos e até mesmo quando o casal, infelizmente, não entende que as finanças de ambos precisam ser comuns. Tem casais que andam em desacordo, em conflito, porque cada um tem a administração separada das suas finanças. E isso abre brecha para muitos desacertos, desacordos e, com certeza, todo reino que é dividido entre si não subsiste. Então, a causa de muitas das vezes de ter uma finança abalada, enfraquecida, é a divisão do casal em relação aos gastos e a aquisição de coisas, que sejam para o seu lar ou que seja para cada um individualmente, mas não tomando isso como um gasto que os dois precisam de administrar. Porque é bênção quando o casal está em acordo acerca das suas finanças. É bênção. Vai evitar que haja confrontos, conflitos e até mesmo aquela frase que ninguém gosta de ouvir: eu te avisei, eu te falei, não é? Ninguém gosta de ouvir isso. Então, se houver alguma decisão financeira que não foi tão boa assim, pelo menos quando o casal está em acordo, ambos aprenderão juntos e não haverá nenhuma acusação. Amém? Então, é uma excelente ferramenta de comunicação, sentar-se o casal para planejar quanto à maneira como vai ser gasto o dinheiro ou os recursos que ambos têm. Amém? Terceiro ponto. O orçamento, o planejamento financeiro também ensina a família a dar valor ao dinheiro, aos recursos ganhos, não é? E como é importante dar valor àquilo que temos. Não nos agarrarmos, não sermos materialistas. Não é isso que eu estou falando, tá bom, irmãos? Mas a gente dá valor àquilo que nós temos, àquilo que nos foi confiado, dá valor ao esforço, ao trabalho, como isso é importante. Então, quando nós temos a prática de colocar tudo no papel, quando nós vamos adquirir algum eletrodoméstico, nós vamos adquirir um automóvel, vamos fazer até mesmo as compras, às vezes das roupas de inverno, seja lá o que for, o que nós formos gastar, nós precisamos de dar valor àquilo que nós temos e o esforço que tivemos. Porque vamos aprender a não colocar a nossa mão além daquilo que nós não alcançamos. Às vezes nós criticamos muito os mais jovens,
quando às vezes nós achamos até imaturo da parte deles trabalhar um mês inteiro para comprar um par de tênis que já valeu o salário do mês todo. Aí nós criticamos esses jovens, né? Eles são tão imaturos. Mas já parou para pensar quando nós também não prestamos atenção às coisas que compramos, não é? As coisas acumuladas que começamos a comprar e a gastar dinheiro com coisas que já temos. Aí, sabe, de repente nós temos lá no nosso celular, não é? Tá dando para usar ainda, tá maravilhoso, tá bom, mas saiu um mais aí, ó, um mais sofisticado, então a gente precisa de ter aquele ali que é mais sofisticado, e a gente coloca, você sabe, né, vai ser muito bom pro meu trabalho, eu vou poder falar melhor com as crianças em casa. Opa, peraí, precisamos de dar valor àquilo que temos. Se a televisão em casa tá boa, não é? Mesmo que tenha saído aí 4K, sei lá onde que está agora os K da vida, nem sei mais, não é? Tem até a televisão agora aí, ó, que tem, né, como que fala, como é que quando tem agora a Alexa, que você fala, não sei se é memória inteligente, eu não sei, esqueci agora o nome que se dá, mas são cheias de novidades, é cheia de coisas assim maravilhosas que estão te chamando para você comprar. Pare, dê valor ao que você tem. Se a sua televisão está boa, permaneça com ela, não é? Se você saiu de casa, principalmente as mulheres, que às vezes têm a síndrome da centopeia, né? Viu um sapato com aquela cor, eu não tenho, eu preciso de comprar. Examine primeiro. É necessário mesmo comprar aquele sapato? Bom, vai aí um conselho, compre mais uma corzinha básica que combina com qualquer tipo de roupa. Dê valor ao que você tem. Não gaste demasiadamente. Não gaste sem necessidade. E você fazendo isso, você está treinando também os seus filhos a dar valor àquilo que tem. Muitos pais reclamam dos filhos, que os filhos não dão valor ao que têm, mas você ensinou os seus filhos a valorizarem o que eles têm, a cuidar do par de tênis, a cuidar daquela bicicleta que ganhou há 3 anos atrás, a cuidar bem dos seus brinquedos, até mesmo para adquirir algo novo, você ensinou os seus filhos a dar valor àquilo que ele tanto quer ganhar de presente? Você ensinou ele realmente a saber quanto custa aquilo? Alguns pais, por compensação, pela falta de tempo, por trabalhar demais, ou por negligenciar mesmo o tempo de qualidade com seus filhos, costumam dar brinquedos caros e tudo que eles pedem para compensar a ausência. Ei, faça tudo conforme o Senhor tem te ensinado. Dê tempo de qualidade para a sua família. Isso não tem dinheiro que compre. É mais precioso do que aquele brinquedo caro que o seu filho está querendo. E fazendo isso, você ensina o seu filho a ser alguém que dá mais valor às coisas do que às pessoas. Então, planejar o gasto, sabe? Em relação ao valor que a família dá também ao dinheiro, pelo esforço sabe, de trabalhar, de ganhar este valor, não é? Vai ensinar também, vai treinar os seus filhos a dar valor a todo esforço, dar valor ao dinheiro, dar valor ao trabalho e serem mordomos também, responsáveis, fiéis, sabe? Para com aquilo que Deus está confiando a eles. Amém, queridos? Mas preste atenção, tudo que nós estamos falando aqui, de fazer um bom planejamento, de fazer um orçamento, de você listar quanto que você ganha, quanto que, né, o seu cônjuge ganha, né, até mesmo se o seu filho já trabalha, o quanto ele pode ajudar também dentro de casa,
né? E depois você fazer ali toda a sua relação de gastos, né? O quanto você gasta, as responsabilidades financeiras com as contas, né? Que são ali básicas do mês, ou as coisas que precisam ser adquiridas, né? Você viu tudo isso, mas não adianta ficar só no papel, porque o orçamento é apenas um plano de como você vai usar o dinheiro, o recurso que você tem, mas ele não funciona por si só. Precisa do envolvimento de todos, precisa do trabalho de todos, precisa da cooperação e compreensão de todos. Amém? E outra coisa que é importante, reveja constantemente, né, no seu orçamento as áreas específicas para manter o controle dos gastos. Revise constantemente como anda o seu planejamento. Amém? E quero estar lendo aqui a palavra do Senhor, porque eu vejo a palavra do Senhor confirmando todos os propósitos, né? Tudo aquilo que temos falado, como nós temos aprendido. E Provérbios 24, lá no versículo 3 e no versículo 4, olha o que diz: com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Versículo 4, mediante discernimento seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Tá vendo que quando nós temos um planejamento, quando nós temos, né, a palavra do Senhor mesmo, sabedoria, se constrói uma casa, com inteligência ela se firma, ela se consolida, né, mediante o discernimento de como nós vamos gastar os recursos, né, daquilo que nós conseguimos economizar, de quando nós não temos dívidas fora do controle. Olha o quanto essa casa é abençoada com todo tipo de bens, sabe? De móveis, de coisas agradáveis, valiosas. Agrada a todos. Olha que bênção. E glórias a Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina todas as coisas. E quem tem um planejamento financeiro evitará dívidas desnecessárias e fora de controle. Vai economizar, vai direcionar com bom senso e generosidade as suas doações. E vai aqui também, mais uma vez, jamais deixe de ofertar e nem dizimar na casa do Senhor. Muitas pessoas, quando elas se veem numa situação, quando o seu orçamento está no amarelo, não é? A primeira coisa que elas querem abrir mão é do seu comprometimento com Deus, de entregar ao Senhor o seu dízimo. Lembre-se bem que quando você entrega o seu dízimo, você está colocando ao controle do Senhor os 90%. E quando Deus tem o controle dos 90%, nada lhe falta. Porque aí você experimenta milagres. E ofertar na casa do Senhor, ofertar os alimentos para assistência social, ser movido por Deus para abençoar quem precisa, seja através de alimentos, através de roupa, de um calçado, ou até mesmo de você sentir no teu coração de dar uma importância para abençoar a vida de alguém, para pegar um ônibus, não é? Para, de repente, tirar uma foto para um documento, para um trabalho. Você está abençoando, você está semeando para que você colha depois também. Isso é bênção. Amém? E sem contar que vai trazer contentamento quando você pode suprir as necessidades básicas e até alguns desejos. É verdade, quando você tem um bom planejamento, você pode se dar, né, o deleite de alguns desejos. Quem sabe uma viagem aí, né? Dentro do plano, dentro tudo certinho de um plano econômico onde você não vai ficar no vermelho, não vai acender o farol vermelho. Então trabalhe para que sempre acenda o farol verde na sua finança. Amém? E como nós falamos, nada de improviso. Nada de improviso. Sabe aquele negócio, né? Tomar uma decisão sem pensar.
Eu vejo, às vezes, algumas pessoas dando uma desculpa muito esfarrapada acerca dos seus gastos. Usa a palavra de Deus de forma errada. Deixa eu te dar aqui um conselho. A sua fé, a minha fé, precisa ser inteligente, responsável e madura. Não use a palavra de Deus com versículos isolados. Sabe, eu não sei se você tem o costume de ter caixinha de promessa, não é? Vai lá pegar um petisquinho lá, aí você pega um versículo isolado e toma como, de repente, uma base de fé para tomar uma decisão irresponsável quanto à sua finança ou quanto a qualquer área da sua vida. A gente, quando vê muitos irmãos, e eu já vi na minha caminhada cristã, muitos irmãos que usam de forma irresponsável, inapropriada, não é? O seu gasto financeiro ou adquirir algum bem, algum recurso, né? Ter algum recurso de forma inapropriada, usar o versículo de Filipenses 4,13. Você lembra o que diz esse versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu te falar uma coisa. Esse versículo não é para ser usado quando você vai gastar. Quando você vai adquirir alguma coisa pela fé, né? Não, esse versículo você deve usar ele quando você não vai gastar. Quando você não pode gastar. Porque você já leu, como eu sempre falo, você já leu todo o texto? Do que é que Paulo está dizendo? Pois bem, vamos lá então. Eu gostaria de ler com você Filipenses. Vamos procurar lá, Filipenses 4. E nós vamos ler os versículos que antecedem ao versículo 13. Olha o que diz lá. Lá no versículo 11. Desculpa. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Numa versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, se você é daqueles que gostam de usar Filipenses 4,13 para fazer gastos inapropriados em nome de uma fé irresponsável e imatura, então leia também os versículos 11 e o versículo 12 para você então chegar no 13 e compreender o que é que este versículo te diz. Você pode passar por qualquer situação ou qualquer circunstância, seja de abundância, seja de escassez, não é? Seja da forma como for, você pode passar, porque Cristo te dará força para passar por qualquer situação, inclusive de não ter o que deseja. O que você, de repente, neste momento, julgaria ser tão importante para você que você não pode ficar sem, mas este versículo diz que você pode sim. Você pode passar qualquer situação sem achar que está sendo humilhado, não é? Sem achar que está sendo um desgraçado, não é? Não é verdade? Você pode sim passar por determinadas situações se neste momento o teu recurso financeiro não é suficiente. Lembre-se que nada te faltará. Lembre-se também que o Senhor prometeu nos dar e suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos. Então, fome você não vai passar, frio também não. Não vai faltar um teto sobre a tua cabeça, porque o Senhor te dará o que comer e o que vestir. E não deixará que você fique sem um teto sobre a sua cabeça. Mas agora as demais coisas, se agora não é o momento de gastar, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você poderá ficar sem por um breve período de tempo. Amém? Ou pelo tempo que o Senhor determinar. Amém, queridos? A nossa fé precisa ser obediente, claro. Precisa ser obediente. Porque se o Senhor te mandar fazer alguma coisa, que de repente você olha, Senhor, eu não tenho condições de fazer.
Não é? Eu já vi tantos missionários contar coisas extraordinárias. Eu já vi tantas pessoas em momento de escassez, o Senhor dizer, vai a tal lugar, faça isso. Nossa, como tantos testemunhos de ver pessoas que ouviu o Senhor falar, vá no mercado, compre o que você precisa. Fala, mas Senhor, eu não tenho dinheiro. Vá até lá. E de repente o milagre acontece, que alguém diz assim, olha, o Senhor mandou eu pagar toda a sua compra. Ou sei lá, saiu uma promoção doida lá no mercado, né? Aquelas coisas meio loucas que acontecem. Olha, o seu carrinho de compra foi sorteado e você ganhou. Né? A sua compra não vai pagar nada, é tudo seu. A fé é obediente também. Mas presta atenção numa coisa. Quando Deus te manda fazer uma coisa impossível, você não vai todo alegrinho fazer de pronto, não. Já reparou? Quando você quer, né, usar da sua fé imatura, você vai com a cara e a coragem e vai lá e compra o carro, Deus vai me abençoar. Opa! Quando Deus manda você fazer uma coisa impossível, qual é a primeira coisa que você pensa? Se é de Deus mesmo? Será que é Deus que está mandando eu fazer? Você vai examinar o seu coração 1, 2, 3 vezes até mais. E sabe o que a palavra do Senhor diz? E isso é tremendo. Quando você examina o seu coração, você conhece a intenção do Espírito. Essa é uma forma de você entender quando Deus está mandando você fazer alguma coisa impossível. Você não vai de pronto fazer. Você vai examinar primeiro o seu coração. E olha o que diz Colossenses 3,15 na nova tradução da linguagem de hoje. E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então, todas as vezes que o Senhor te mandar fazer alguma coisa fora do teu alcance, fora das suas possibilidades, você entenderá que é o Senhor que está mandando você fazer, porque você examinará o seu coração. E nesse exame de coração você entenderá a paz que excede todo entendimento que Cristo está colocando no seu coração. E na decisão que você precisará de obedecer, você fará. E você se sentirá corpo. Você sentirá que você não está sozinho. Cristo é o seu cabeça e está te direcionando a fazer. Mas não confunda a sua vontade com a vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade nesses dias de ter uma fé madura. A nossa fé tem sido colocada à prova nesses dias, que são dias difíceis. E nós temos entendido o que é ter uma fé inteligente, uma fé responsável e uma fé madura. Prova disso que esta fé nos faz lembrar quem é o dono de tudo, quem é o Senhor de todas as coisas. E ela inclusive nos faz perguntar se está no plano de Deus nos dar o que nós estamos querendo e nós estamos pedindo. Se o que nós estamos pedindo, se o que estamos querendo está no plano de Deus, certamente Ele nos dará o recurso para nós termos. Mas se não estiver no plano de Deus, porque Deus tem os seus planos a nosso respeito, então acomode-se com aquilo que é humilde e com aquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Mas não tome nenhuma decisão irresponsável financeiramente para que você não se torne escravo de dívidas e te falte o sono durante a noite ou que você tenha medo de perder o teto sobre a sua cabeça. Então o Senhor tem nos dado uma fé inteligente, madura e responsável para perguntar primeiro a Ele se é o dono de todas as coisas. O Senhor quer me dar isso? Está no seu plano que eu tenha isso, que eu vá para este lugar, que eu compre isso aqui, que eu gaste com isso aqui, que eu invista com isso aqui. Está no seu plano que eu entre de sócio neste negócio? Porque se estiver no seu plano, haverá paz no meu coração. Agora, se não houver paz,
E se as coisas ao redor, as circunstâncias não forem favoráveis ao plano de Deus para a sua vida, pare. Pare por aí mesmo. E espere o Senhor te sinalizar para que você faça o que você está desejando fazer. E não posso encerrar essa palavra, essa ministração, sem ler com você o que está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Olha que palavra clara aos nossos corações. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é ter uma fé inteligente, responsável e madura. E é isso que o Senhor está nos ensinando quanto ao planejamento daquilo que vamos fazer com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, com a nossa própria vida. Amém, queridos? E voltando lá, como eu falei a vocês, no texto de Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 33. Não pense você que para ter uma finança abençoada, para ter uma vida abençoada, uma família abençoada, você poderá andar longe de Jesus Cristo. Para que tudo vá bem na sua vida, Jesus precisa ser o seu guia, precisa ser a sua referência. E para isso acontecer, você precisa caminhar bem de perto com Jesus. Precisa ser um discípulo de Jesus. Não ande com a multidão. Muitas pessoas vão onde as multidões estão, mas discípulos são somente aqueles que caminham com Jesus quando as multidões não estão. São aqueles que se assentam para ouvir os conselhos de Jesus. E quando Jesus está falando aqui, e até como título desta escritura aqui, do versículo 25 até o versículo 33, o título diz assim: o custo de ser um discípulo de Cristo. Pois bem, para você ser um discípulo de Jesus, você precisa estar disposto a amá-lo mais do que qualquer um ou do que qualquer coisa. Você precisa estar pronto a pegar toda a sua cruz e carregar. Lá na versão, até separei aqui que eu achei muito interessante, na versão Bíblia judaica completa, o versículo 27 diz assim: e quem não carregar sua estaca de execução e não me seguir, não poderá ser meu discípulo. Jesus está falando para nós de uma forma muito clara: se você quer andar me seguindo, você quer fazer a minha vontade, quer ser o meu discípulo, quer ser meu imitador, você primeiro precisa decidir de entregar tudo o que você tem, tudo o que você é, nas mãos de Jesus. Você precisa de confiar em Cristo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, precisa ser o Salvador da sua vida. Aí sim, quando você se propor a construir uma torre, ninguém zombará de você, porque essa torre crescerá. Tudo quanto você fizer prosperará. Que coisa extraordinária. Você terá sabedoria para você viver. Você não colocará os seus pés em batalhas que não são para você. Como a gente viu aqui, né? No versículo 31, quando um rei, não é? Ele está prestes para partir para uma batalha, ele examina primeiro o que ele tem. Se o outro rei tem mais do que ele não vai colocar em risco o seu reino, os seus soldados. Então ele já vai ao encontro do outro e vai colocar para ele um tratado de paz. Jesus está nos dizendo que nenhuma batalha, nós devemos entrar nesta batalha
sem antes planejarmos e prepararmos como vamos entrar nessa batalha, seja de que ordem for. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela aí uma batalha que você tem tomado dentro da sua própria casa, com pessoas, com situações, circunstâncias. Jesus nos ensina que devemos parar e buscar o conselho do Senhor. Precisamos de colocar Jesus à nossa frente, então não entre em situação, circunstância nenhuma que você não possa sair dela. E até mesmo para você entrar numa batalha, saiba que toda batalha só pode ser vencida com Jesus à sua frente. Amém? E quando Jesus fecha aqui falando, assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Se você não está disposto a viver uma vida de obediência e de submissão a Jesus Cristo, então terá grandes dificuldades de acertar em todas essas coisas e de ter uma vida abençoada, financeira, familiar, de ter intimidade com o Senhor, de viver dentro do reino de Deus, sabe, de vencer aquilo que tem te vencido somente em Jesus Cristo. Sendo seus discípulos, seguindo Jesus, é que nós teremos muito mais do que apenas uma vitória em uma batalha. Nós vamos vencer constantemente a guerra que nos está proposta. E com certeza nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos tirará a vida eterna que nós já recebemos no Senhor. Amém? A nossa vitória já é ganha. Amém, queridos? E vou deixar lá na descrição do vídeo 10 passos. Como se livrar das dívidas. Você que está aí, pastora, eu quero sim planejar minha vida financeira, quero colocar em ordem a partir de hoje, mas estou com tanta dificuldade com dívidas. Vá lá na descrição do vídeo que eu vou deixar lá como livrar-se das dívidas, o dia D, o dia sem dívidas, 10 passos para que você possa se livrar das dívidas. Amém? E lembrando a você, que nada nós conseguimos fazer sem oração. Então ore ao Senhor e apresente todas as coisas. E a partir do próximo mês eu convido você a tirar um dia, pelo menos na semana, para jejuar, porque nós vamos estar tomando posição. E algumas coisas que nós precisamos tomar posição, muitas das vezes são de ordem até contrárias espirituais. O maligno, muitas das vezes, quando assume certa posição em nossos lares ou em nossas finanças, pelo pecado, precisa, em nome de Jesus, de sair. Mas como nós vimos, sem Jesus à frente de qualquer batalha, nós não teremos êxito. Procure orar, prometi um dia para jejuar pela sua vida financeira e da sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida neste momento e abençoar. Senhor, que cada um que ouviu a ministração, a pregação da tua palavra, tome posição de vitória nesta noite, neste dia, hora que estiver vendo este vídeo, tome posição em Cristo Jesus. Seja ricamente abençoado. E nós nos posicionamos neste momento, Senhor, para ouvir e obedecer a sua palavra. E que cada família receba do Senhor esse espírito de sabedoria, de conselho, de inteligência, para, Senhor, juntos saberem como administrar os recursos que estão nas suas mãos. Em nome de Jesus, guarda esta família no Senhor, cobre-as com teu sangue e abençoa em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do seu Santo e Doce Espírito seja com você hoje e sempre, que a tua casa sirva ao Senhor, juntamente com você, com muita alegria. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?